participación. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo pelo convite. Gostaria muito de estar aí presencialmente, mas infelizmente no momento não é possível. Mas agradeço ao professor Hector Maldonado por ter me convidado para falar um pouco sobre minha pesquisa neste seminário. E espero que outros colegas da Universidade Federal da Bahia também se animem a trazer resultados e debates para cá. Hemos tenido pues el año pasado a Rebeca, que ha tomado un semestre aquí en Historia, ¿no? De San Marcos. También el año pasado participó tu decano, que es parte de la Facultad de Letras. Tu decano compartió su estudio sobre Surinam, Guyana y el manejo del agua, la gestión del agua. Así que ya hay una relación, ya hay una actividad con la Universidad Federal de Bahía. Proyectamos desarrollar estas actividades toda vez que tu universidad se estima que es la tercera en la región, no solo del noreste, ¿no? Que es tu región, sino también del norte de Brasil. Así que es una universidad antigua y con un gran prestigio académico. Antes de pensar, Juliana, ¿nos puedes compartir? Lima fue fundada en el año 1535. Tu ciudad fue fundada en el año 1549. Entonces, tu ciudad tiene pues una arquitectura colonial, ¿no? Antes de tu presentación, ¿podrías compartir tu ciudad, la experiencia arquitectónica, urbanística de tu ciudad? Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu não sou original de Salvador. Dizem, e eu concordo, ser cidades muito parecidas. Enfim, ambas foram capitais da América Portuguesa, né, em diferentes momentos. Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, depois da vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Eu digo para cá porque no momento eu estou no Rio de Janeiro, porque estamos sem aulas agora em Salvador. Mas ambas têm características semelhantes em termos de arquitetura, porque espelham muito da arquitetura de Lisboa. O Rio de Janeiro, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Salvador, são coisas mais concentradas nos centros históricos das cidades. Saindo disso, há algum marco arquitetônico ou outro da época colonial, por exemplo, um colégio jesuítico, um mosteiro de São Bento, né, que às vezes fica um pouco fora desse eixo, mas, no geral, os projetos arquitetônicos que espelham a construção de Lisboa ficam mais no centro da cidade. Infelizmente, nós não conseguimos preservar tanta coisa. Por exemplo, o Arco do Teles, aqui no Rio de Janeiro, a gente só tem a fachada. O Paço Imperial, nós também temos praticamente só a fachada, né, a parte externa. As partes internas, elas não foram preservadas com tanto sucesso. A mesma coisa a gente pode dizer para os arquivos, talvez, né? Em termos de fontes, de preservação de manuscritos. É claro, temos alguns arquivos centrais, né? Na Bahia, em Salvador, o APEB, que é o arquivo público, que agora tem passado por um trabalho de restauração bem intenso. No Rio de Janeiro temos o Arquivo Nacional, que talvez esteja em piores condições que o Arquivo Público da Bahia, mas muita coisa, infelizmente, se perdeu, e para quem estuda História da Igreja, principalmente, como é o meu caso, História Religiosa, nós temos muito pouco sobrando.
E muitas vezes nós precisamos recorrer a Portugal, a ir a Lisboa para fazer as nossas pesquisas, ao invés de usar os acervos daqui, porque eles não foram propriamente preservados, especialmente aqueles de fontes eclesiásticas. Bien, de Río de Janeiro, en el seminario ha participado la Universidad Federal de Río de Janeiro este año pasado y este año, y con la Federal de Río de Janeiro, pues también hay una caso específico, la universidad, una relación también ya antigua. En el caso de la India, que es el tema que tú estás proponiendo, el seminario tenía la participación de varias universidades de la India, de Aligarh, Aligarh Muslim University. Aligarh data de mediados del siglo XIX, fundada por un intelectual musulmán vinculado al proceso de la independencia de la India. Su biblioteca es maravillosa, del periodo medieval, pero también está Madras, la Universidad de Madras, que está al sur, en Tamil Nadu. Es una especialista en la tesis sobre el mundo jainista, la literatura tamil. Estuvo este año en el seminario también, y el profesor Ravi Prakash de Ardaya, ¿no? Ardaya es un estado cerca de Nueva Delhi. También Maharashtra, del estado de Maharashtra, ha habido varios colegas, y Uttar Pradesh, ¿no? Uttar Pradesh es donde está justamente Aligarh, ¿no? Bien, entonces la India es enorme, pero todos coinciden que Goa es un lugar turístico muy llamativo para todo hindú, y también que se habla el portugués. En Asia hay dos, además de Macao, ¿no? Hay dos sitios en Asia que hay un dialecto, ¿no? Que tiene varios elementos del portugués, que es el que en Goa, India, y el otro es Malaca, Malaca en Malasia. Entonces, Portugal sí, a pesar de la distancia, sigue presente en estas, ¿no? Comunidades, sociedades, ¿no? Asiáticas. Bien, vamos a presentar. Amigos, amigas, estamos en el Seminario Internacional Universidad de Desarrollo. Es una propuesta académica del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que busca compartir las experiencias de universidades del sur global y también del norte, ¿no? En esta oportunidad tenemos el honor, el ser que nos acompañe la profesora doctora Juliana Torres Rodríguez Pereira, de la Universidad Federal de Bahía, ubicada en Salvador, una ciudad del siglo XVI, y la universidad casi centenaria, que tiene un estudio que busca entender el proceso de evangelización, relación religiosa del mundo europeo en la India, ¿no? Bien, Juliana, un gusto tenerte con nosotros. Podemos empezar. Obrigada, obrigada pela apresentação, e eu agradeço ao público que está presente e peço desculpas por não falar em espanhol, mas acho que seria mais contraprodutivo tentar falar em espanhol do que tentar falar em português, então eu falarei com calma para que isso facilite a compreensão. E eu vou falar hoje sobre o arcebispo de Goa, o primeiro arcebispo de Goa, Gaspar de Leão. Como o professor Héctor Maldonado já apresentou, eu busco entender a atividade dos bispos no Império Português. Eu trabalhei anteriormente com Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi arcebispo de Braga, em meados do século XVI, e a partir daí eu me abri a pensar a atividade e a produção escrita de outros bispos que, de alguma forma, dialogaram com ele e que defenderam posições semelhantes em termos do que seria a conversão dos não cristãos, a correção dos erros contra a fé, que seriam os delitos perseguidos pelos tribunais inquisitoriais. E, na minha visão, havia
consenso entre alguns bispos e teólogos a respeito de outras possibilidades de correção dos erros contra a fé, que não fosse aquela da Inquisição, a da violência, a da infâmia. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre o Gaspar de Leão, que foi o arcebispo de Goa. Eu tenho alguns slides, e aí quando chegar o momento eu posso Juliana, colocar a apresentação. sí, a un punto es que Goa, Brasil y Portugal están conectados por la ruta marítima. De Lisboa a Portugal, no es extraño ir a Brasil por los vientos y luego de Brasil ir a Ciudad del Cabo y de Ciudad del Cabo ir a la India. Entonces, hay una vinculación de Brasil desde la época muy temprana, 16, con Ásia. Sim, eu no momento, depois que eu consegui fechar tudo o que eu quero sobre Gaspar de Leão, eu estou agora começando uma pesquisa sobre um Brahmane que atuava nessa carreira Goa, Lisboa, Bahia, fazendo comércio de tabaco e possivelmente de sujeitos escravizados. Mas isso é uma coisa na qual eu vou investir em breve, é o próximo passo. Bom, eu vou então me concentrar um pouco aqui. Eu preparei algumas coisas para falar, para não me perder. Bom, Gaspar de Leão, sobre quem eu vou falar, foi uma figura de relevo no projeto imperial português de cristianização da Ásia. E ele ocupou a posição de arcebispo em dois momentos distintos, de 1560 a 1567, e depois de 1572 a 1576. Tem um pequeno intervalo em que outro prelado ocupou a mitra e depois ele renunciou, então Gaspar de Leão retornou à sua posição de arcebispo. E a atuação dele foi marcada por uma atividade muito diversa, né? Pela publicação de tratados que foram encaminhados a distintos grupos da sua igreja, pela realização dos primeiros concílios provinciais de Goa, que resultaram nas primeiras normativas direcionadas à cristandade, e por uma relação, pelo menos a princípio, muito conflituosa com a Companhia de Jesus em Goa, por conta das práticas de batismo praticadas pela ordem. Em uma visão de conjunto, eu considero que ele buscou demarcar muito bem o perfil da cristandade asiática que ele queria construir, né, como atento às particularidades do território completamente multifacetado em que ele atuava, ao mesmo tempo que ele buscou demarcar para si mesmo uma imagem de arcebispo que procurava ampliar e conduzir o seu rebanho pela via do convencimento e do acolhimento, e distanciando-se, então, da via da violência. Um pouquinho sobre a trajetória dele. Ele foi formado em Direito Canônico em Salamanca, se formou em 1536, foi capelão de Dom Henrique, cônego em Évora a partir de 1551, o que significa que ele circulou nos mesmos grupos de renomados humanistas e teólogos ibéricos, como Francisco de Vitória, Domingo de Soto, João de Barros, Luís de Granada, Bartolomeu dos Mártires, e em 1560 ele partiu para assumir a Arquidiocese de Goa, que ele governou até 1567, e depois por um segundo período. Ele assumiu uma arquidiocese que tinha sido alçada poucos anos antes a esse status. Goa foi alçada à arquidiocese em 1558, o que significa que a sua jurisdição
se expandiu para muito além do estado da Índia, né, passando a incluir o Ceilão, Macau, a costa oriental da África e a Península Arábica. Antes disso, o território contara muito pouco com a presença de um bispo desde o seu estabelecimento em 1534, né, era sede vacante já havia 10 anos, estando sob a administração do desembargador da relação. Antes disso, de 1514 a 1534, né, por conta do plano do padroado régio português, os territórios asiáticos em que havia presença portuguesa ficavam sob a jurisdição da diocese do Funchal. Portanto, a Igreja de Goa estava a cargo de vigários gerais. Bom, entre 1537 e 1553 foi o primeiro período que esse território contou com um bispo residente, que foi Frei Juan de Albuquerque, ele era um franciscano, né? Esse período foi amplamente estudado pelo historiador José Pedro Paiva, que falou um pouco sobre a construção material dessa igreja, sobre a importância desse período para o culto católico, né, para a criação de uma cristandade, né, estabelecida com marcos físicos, e sobre o trabalho do bispo para estabelecer na região um clero secular e regular que colaborasse com o seu trabalho. Portanto, a prelatura de Gaspar de Leão foi um marco no estabelecimento das bases institucionais e normativas da cristandade asiática. Uma coisa importante também que se coloca para nós entendermos a importância do governo de Gaspar de Leão é o fato de que ele chegava a Goa no ápice de um período de violência em prol da cristianização do Estado da Índia. Né? Ângela Xavier estudou bastante esse período, né? Segundo essa historiadora, a cristianização da Ásia começou a decolar, de fato, a partir de 1540, com o estabelecimento claro de um aparelho e de estratégias para a conversão da população não cristã, que passava pela destruição e pelo esvaziamento dos elementos da ordem religiosa já existente, né? Pela separação física de cristãos e não cristãos, pela repartição de famílias, pela diferenciação no acesso e no usufruto da terra, pela expulsão de grupos brâmanes, dentre várias outras medidas. Tudo isso foi delimitado muito claramente pela normativa que foi construída a partir dos concílios provinciais convocados por Gaspar de Leão, como eu indiquei. Bom, em primeiro lugar, também é preciso a gente tentar entender sobre que território Gaspar de Leão atuou. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês um pouco do que era este território. Eu não sei se vem os meus... Sí, Aún no se ve, aún no se muestra. sí, Pronto, obrigada. sí. Juliana, Juliana, Sim. pues aquí como Goa, Lima fue sede y fue base de sínodos que producen una reglamentación. Los concilios limenses, así como los concilios de Goa, datan del siglo XVI. En el caso de Lima, incluso antes de Trento, ¿no? Antes y después de Trento, y fueron decisivos, puesto que Perú en aquel momento, 16, extendía su autoridad sobre prácticamente la Sudamérica hispana, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Río de la Plata, hoy día en parte Colombia y Argentina, datan del siglo XVIII. Así que Lima, en tanto autoridad política, y Lima, en tanto arzobispado, tenía una gran preeminencia sobre prácticamente la Sudamérica hispana en el siglo XVI y XVII, fundándose luego otros arzobispados, ¿no? Entonces, en el caso de Goa, está pues en India, pero extiende su ámbito
a gran parte del Asia. Ah, sim, eu já li alguns estudos sobre os concílios provinciais daí, e realmente tem uma importância normativa gigantesca, né? Acho que, de fato, é possível traçar um paralelo entre as duas coisas. Eu tive até uma aluna em sala que pesquisou sobre os concílios provinciais daí. Eu não sei exatamente como ela conduziu a pesquisa a partir daí, mas ela tinha a proposta de analisar essa normativa e a atuação de alguns bispos, mas realmente seguiu como normativa para a América Hispânica. Certo. Então, eu vou apresentar aqui esse slide só para demarcar aqui onde fica Goa. Não sei se vocês conseguem ver o mouse. Ops. Né? Mas estamos aqui na costa ocidental do subcontinente indiano, né? E aí tem algumas características importantes para se pensar o povoamento e a cristianização desse espaço, que é o fato de que é um território recortado pela água, né? Como nós podemos observar aqui. As chamadas velhas conquistas, né, elas têm uma característica, de alguma forma, insular. Então, isso significa que o trânsito entre esses espaços e entre o Estado da Índia e os territórios fronteiriços, né, que eram, no geral, sultanatos islâmicos, né, como está aqui o sultanato de Bijapur, eram trajetos feitos facilmente, mas pela via aquática. E a circulação entre esses espaços era muito intensa, algo que preocupava bastante clero e inquisição, porque isso significava muitas vezes idas e vindas de cristãos recém-batizados, e que, às vezes, passados para outro território, apostasiavam, depois retornavam à fé de Cristo, o que significava uma enorme dor de cabeça para a Inquisição e gerava muitas dúvidas sobre como proceder, né, nesse território muito particular. E aqui, só para mostrar para vocês a divisão das três terras, né, que compunham esse território do estado da Índia, a parte de Bardez, Tisvadi e Salsette, que foram partes conquistadas ainda no século XVI, ou seja, faz parte das chamadas velhas conquistas, e depois, né, essa parte mais em amarelo, foram territórios integrados a partir do século XVIII, né, com a expansão da presença portuguesa na Índia, depois também de uma leve contração aí no século XVII, com avanço holandês, avanço inglês sobre esses territórios. Certo. Bom, então, como eu coloquei, né, o trânsito entre os territórios permitia o contato entre diversos credos que disputavam espaço na região, né? Cristãos velhos, os novamente convertidos, que eram os sujeitos praticantes do que hoje nós chamamos hinduísmo, o que era um motivo de preocupação constante. Bom, como eu disse, Gaspar de Leão, ele chegou a Goa e logo teve problemas. Não foi assim uma chegada exatamente pacífica, né? Ele teve um começo conturbado e ele entrou em conflito direto com a Companhia de Jesus por conta do
dos batismos em massa de não cristãos praticados no Colégio de São Paulo a cargo da ordem. Bom, muito recém-chegado, ele se deparou com uma cristandade que crescia muito em números, mas não necessariamente em termos de consciência daquilo a que estavam aderindo quando aceitavam o batismo. Os batismos praticados no Colégio de São Paulo, que eram onde residiam os jesuítas e de Goa, eles agregavam muitos neófitos, mas o arcebispo foi, logo recém-chegado, visitar, né, e conhecer a cerimônia dos batismos praticados pelos jesuítas, e ele não gostou do que viu. E o conteúdo das missivas, né, nós sabemos que a ordem jesuítica trabalhava de forma muito intensa com a escrita e a comunicação dentro da própria ordem, né. O conteúdo daquilo que era trocado, que circulava entre Goa, Lisboa e Roma, entre os membros da ordem, ajudam a entender o porquê da insatisfação de Gaspar de Leão. Em Lisboa e em Roma, os padres questionavam se os batismos praticados ali eram lícitos, válidos, porque muitas das notícias que chegavam até eles indicavam o uso da violência e do constrangimento para cristianizar a população. O que era justificado por esses jesuítas de Goa pela necessidade da terra. O arcebispo foi visto muito rapidamente pelos jesuítas como obstinado, né, como inexperiente, né, como alguém que não sabia, né, as particularidades daquele território, e atrapalhando o bom andamento da ampliação da cristandade. Muito insatisfeito, Gaspar de Leão foi se queixar ao vice-rei sobre a situação, e ao invés de receber apoio, a resposta recebida, na verdade, foi uma chamada de atenção. Naquele momento, Dona Catarina, avó de Dom Sebastião, era a regente do reino, diante da minoridade de Dom Sebastião, e a resposta dela foi de que Gaspar de Leão precisava maximizar os esforços de conversão para a manutenção do Estado da Índia. E deixou muito claro para ele que a tarefa como arcebispo era a de trabalhar em concórdia com a Companhia de Jesus e os demais missionários para atingir a plena cristianização do território. E não satisfeita em chamar a atenção do arcebispo, ela ainda tentou interferir na Cúria Romana para acalmar o arcebispo. Ela acionou o seu embaixador em Roma, Lourenço Pires de Távora, para informar o pontífice sobre os motivos pelos quais ele precisava favorecer a Companhia de Jesus em Goa e dizer ao arcebispo que ele precisava não interferir mais. Bom, então, os movimentos do arcebispo para tentar garantir a prevalência da sua autoridade sobre a companhia foram rapidamente contestados, tanto pela coroa quanto pelo papado, né, o que precisou fazer com que ele adotasse uma posição de conformidade em relação às demais instituições que zelavam pela cristandade asiática. Mas isso não quer dizer que ele não tentou aproveitar outras formas de atestar a importância do que ele entendia que era a sua obrigação como arcebispo, e o que ele entendia por conversão e por correção dos erros contra a fé. Ele, como eu disse, publicou 3 tratados em Goa. Antes de mais nada, é interessante observar que os 3 tratados que ele publicou saíram da mesma prensa, de 2 tipógrafos, chamados Enden e Quinquênio, que viajaram para a Índia na mesma nau que ele.
né? Os dois eram arrendatários de uma tipografia lisboeta que tinha pertencido a Johannes Blavius, né? O nome eu aportuguesei. E dessa prensa, em Lisboa, foram publicados vários tratados de muitos teólogos que orbitavam ali o cardeal Dom Henrique. Ou seja, havia ali uma cultura dessa prensa de trazer à luz tratados de teologia mística, de debate teológico. E nessa mesma nau também viajaram os inquisidores que fundaram o Tribunal de Goa em 1560, que passaria a ter jurisdição sobre todo o Império Asiático, e Dom Jorge Temudo e Dom Jorge de Santa Luzia, que foram nomeados bispos de Coxim e de Malaca. Ou seja, se essa nau naufragasse, seria péssimo para os planos da coroa portuguesa, para a cristianização da Ásia. O primeiro tratado que ele publicou lá em Goa, ainda em 1561, foi o Compêndio Espiritual da Vida Cristã, né, que foi destinado aos católicos da região, onde ele apresentava alguns princípios básicos da fé cristã. O segundo tratado que ele publicou em Goa foi uma carta pastoral que precedia o tratado que fez mestre Jerônimo, médico do Papa Bento XIII, contra os judeus, em que prova o Messias da lei servindo. Essa publicação saiu em 1565, que foi um momento de intensa vigilância inquisitorial sobre os cristãos novos que viviam em Goa. A carta que abria o tratado se dirigia aos judeus de Goa e outras partes da Ásia, né? O que construía uma imagem de Gaspar de Leão como a de um bispo conciliador e atento às necessidades da sua igreja, clamando por uma conversão honesta e voluntária, que seria fundada na ideia de desengano, né? Eu vou tentar explicar um pouco melhor essa ideia. No momento da publicação do tratado, as práticas de criptojudaísmo eram, junto ao criptoislamismo, o foco da ação inquisitorial na Ásia, né? Temos aqui algumas imagens sobre isso. Então, a Inquisição de Goa, ela foi fundada em 1560, é o único tribunal inquisitorial português fora do reino, né? Ou seja, é o único que se estabeleceu em territórios coloniais, e nas primeiras décadas, né, de funcionamento do tribunal, delitos como criptojudaísmo e criptoislamismo foram aqueles mais expressivos, e depois a Inquisição passou a se concentrar muito mais em coibir as práticas e ritos locais remanescentes. E uma particularidade foi o único tribunal português que processou também sujeitos não batizados, né? Aqueles que eram considerados como sujeitos que atrapalhavam a conversão, né, e o bom comportamento dos cristãos neófitos foram também processados pela Inquisição e, não coincidentemente, uma medida que ajudava a aliviar a pena desses sujeitos era a conversão ao cristianismo. Bom, então, para a gente entender um pouco a situação dos judeus e cristãos novos nesse território, lembrando que os judeus haviam sido expulsos de Portugal em 1497, mas nos territórios do Império ainda havia judeus, pelo menos até ali 1580, né, são as últimas, na década de 1580, são as últimas notícias que temos da presença judaica no território de Goa.
Mas, como é possível observar, aqui a gente tem um gráfico que mostra a escalada dos números de processos, né? Começando aí nas primeiras décadas com números mais tímidos, e ali na virada para o século XVII e no início do século XVII, nós temos números mais intensos. Essas cifras vão até 1623, porque elas são baseadas em um documento de um promotor do tribunal que nos permite ter acesso a esses números, porque os processos da Inquisição de Goa foram todos perdidos, infelizmente, com a extinção do tribunal. Primeiro, por conta das invasões maratas, destruíram uma pequena porção da documentação, e depois, com a extinção do tribunal, os processos foram todos destruídos. Então, estudar a Inquisição de Goa é um pouco complicado por causa disso. Mas, aqui para pensar a questão dos delitos, né? Entre 1561 e 1570, nós podemos ver que o judaísmo, ele corresponde aí a mais ou menos 20% dos processos, e as práticas cripto-islâmicas eram a maioria dos delitos que resultaram em processos, né? Isso muda um pouquinho não, muda consideravelmente na década seguinte, né, de 1571 a 1580, quando o judaísmo é quase a metade, compõe quase a metade das acusações, né? E o islamismo decai um pouco em termos de índices, mas segue sendo um delito numericamente muito expressivo, né? Depois, a gente tem uma nova virada nesse equilíbrio de 1581 a 1590. Né? Tem alguns estudos que seguem trabalhando essas cifras, né, até 1623, que é quando termina o reportório, né, que é essa fonte do promotor João Delgado, que nos permitiu ter acesso a alguns desses números. Bom, então, era um momento, né, de perseguição intensa aos judaizantes, né? Portanto, por que é importante pensar nisso, né? Porque me parece que os escritos do arcebispo, eles vão, de alguma forma, questionar essa virulência inquisitorial, né? A carta pastoral, né, que precede a publicação, né, ela dá ali um tom de conjunto, né? Ela era preparada justamente em um momento de intensa atividade inquisitorial contra os cristãos novos, né? E se aprofundava no convite à conversão e à integração com palavras que amenizavam a culpa daqueles que perseveravam nas suas crenças judaicas, né? O arcebispo mobilizava o argumento da cegueira judaica, né, dizendo que eles não viam em Jesus o Messias. É um discurso muito presente, tanto nos tratados de polêmica religiosa que circulavam no reino, naquele momento, e nos sermões de autos da fé, mas articulava esse argumento à ideia de ignorância. E o que o arcebispo dizia era que a responsabilidade estava sobre os rabis e sobre o Talmud, né, que é um escrito religioso tradicional muito importante, né? A centralidade e o encaminhamento que Gaspar de Leão dava à ideia de ignorância, né, aparece atrelada ao ofício que ele ocupava e à imagem que ele construía da sua própria atuação diante das outras instituições religiosas, né? Se a Inquisição buscava erradicar a heresia pela via da exposição pública, né, da punição e da extirpação, o arcebispo criava para ele mesmo uma imagem de acolhimento e de convencimento. A carta pastoral precedia
2 tratados escritos por Jerônimo de Santa Fé, que foi o nome de batismo adotado, por um médico e rabino nascido judeu, né, que foram escritos depois da conversão dele, para uma disputa de Tortosa, que aconteceu entre 1412 e 1413. Né? E a escolha dele publicar esse tratado não era sem razão. Né? A argumentação desse texto é persuasiva, né? Ela advoga alertar os judeus sobre o anúncio de Cristo contra o Messias e contra os erros do Talmud. Portanto, as críticas e as acusações eram direcionadas à autoridade dos rabis e aos escritos que eram taxados de falsos e heréticos. Né? O próprio título escolhido por Gaspar de Leão para sua carta, que é Carta do primeiro arcebispo de Goa ao povo de Israel, seguidor ainda da lei de Moisés e do Talmud, por engano e malícia de seus rabis. Estou só controlando aqui o tempo, que eu achei que eu fosse ter tempo de falar muito mais, mas acabei planejando de forma equivocada. Queria falar dos 3 tratados que ele publicou, vou conseguir falar de forma mais concentrada sobre esse. Bom, o título da carta dele, né, já era indicativo da imagem que ele queria construir como arcebispo. Né? Ele pretendia afirmar que o povo judeu era enganado, vítima. Né? Ele tentava desacreditar as autoridades judaicas, as lideranças, os mestres, né, os escritos, e ele se colocava no polo oposto daquele que vinha finalmente iluminar, ensinar, né, e congregar em torno da verdadeira fé, que seria a fé cristã. Então, ele, de alguma forma, invertia o sentido da culpabilização dos judeus ou cristãos novos judaizantes, né, chamando para si mesmo a responsabilidade pelos erros em que eles incorriam. Né. Embora Gaspar de Leão não tivesse jurisdição sobre os judeus, né, por quem a igreja só vai poder ter jurisdição sobre aqueles que são batizados, na carta pastoral, ele se colocava como responsável pelo encaminhamento dessas ovelhas, que eram chamadas por ele de perdidas, desprezadas. Ele evidenciava uma concepção de episcopado como pastorado das almas, que tinha se consolidado a partir dos debates do Concílio de Trento, né, de uma literatura que foi dedicada a construir um perfil do bispo ideal e da atuação de bispos que participaram do concílio e que se esforçaram por aplicar o ideal de igreja construído ali em Trento nas suas dioceses. Como foi o caso, por exemplo, do bispo de Modena, Foscarari, de Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, do próprio Carlo Borromeu, né, que atuava ali como intermediário entre os padres no concílio e o papado. Então, no Concílio de Trento se consolidou, né, nos decretos e nos debates a ideia de que o bispo deveria atuar como um bispo pastor de almas, né, dedicado inteiramente ao cuidado do seu rebanho, conhecendo cada uma das suas ovelhas e guiando cada uma delas em direção à salvação, né, tomando os erros dos seus fiéis como se fossem dele mesmo sua plena responsabilidade. Então, ao enunciar que o esforço de trazer para a verdadeira fé de Cristo, né, as ovelhas perdidas de Israel, era sua obrigação como arcebispo, as possíveis falhas dessas ovelhas poderiam ser justificadas e perdoadas por ausência de conhecimento ou de má intenção, que era um argumento comum entre teólogos contemporâneos, né, a Dom Gaspar de Leão, como Bartolomé Carrança, Luiz Granada, Bartolomeu dos Mártires.
Assim, ele assumia um papel de diretor das almas da sua igreja, né, mas também de conservação e de ampliação de uma cristandade que era muito pequena, muito frágil, rodeada de infiéis e pagãos, né, de cuja firmeza dependia a manutenção do Império Português naquele território. Então, ele colocava o bispo como eixo central, fundamental da sua própria igreja. A responsabilização pelo descaminho das suas ovelhas desgarradas, né, apoiava-se também em uma imagem de fragilidade cognitiva, né? Ele ilustrava os judeus como mais fracos, desprezados e perdidos do que quaisquer outros. Então, o tom utilizado por ele era o tom da comiseração, né, de quem se oferece em caridade para ofertar o remédio necessário, assumindo um papel de líder verdadeiro, porque era aquele que traria à luz, né, esses sujeitos que teriam sido deixados na ignorância pelos rabis, que seriam os incontestáveis culpados pela perdição e pela cegueira do seu povo, que poderia ainda alcançar a salvação mediante a sua intervenção. Bom, Gaspar de Leão, então, declarava-se motivado por compaixão pelos enganos dos judeus e pela sua obrigação como arcebispo. E aí eu trouxe também um trechinho da carta pastoral dele, né? Tenho só uma esperança de vossa salvação, porque, como sois povo ignorante e gente enganada da malícia dos rabis, se tirais a obstinação de vosso coração e o crédito que lhe tendes, ainda que perdidos, confio no Senhor que vos salvarei. Vedes aqui os títulos de vossas desventuras, mas é muito de maravilhar, sendo a cegueira do pecador uma das principais misérias. Como nesta autoridade vos não chamou o Senhor cegos, nem a vós, nem a vossos rabis. A meu ver, foi porque vós sois os enganados e eles os maliciosos. Eles, por seu interesse, vos enganaram vai em 1600 anos, ensinando-vos o Messias não servindo, e tendo para si que é vindo, maliciosamente vos mentem, perdendo mais que todos. Bom, então, esse ataque aos rabis, ele não era apenas uma tópica nos tratados de polêmica anti-judaica, né? É interessante a gente pensar também para o território de Goa que a estratégia de atacar os grupos aos quais cabia um papel de liderança e de conhecimento, né, e concretização do sagrado não seria estranha ao arcebispo, porque em Goa se procedeu à expulsão de grupos brâmanes, né, e à imposição de restrições a práticas e ritos locais no arcebispado que já vinham se impondo, como eu disse, desde a década de 1540. Né? Então, a palavra-chave da carta pastoral de Gaspar de Leão era o engano, né, que por acaso é o termo que dá título ao tratado seguinte dele, O Desengano de Perdidos, que foi publicado em 1573, que tem um perfil muito diferente, né? Um texto que faz uma profecia de um orbe cristão, liderado por Dom Sebastião, e que, por conta disso, acabou indo parar no Índex de Livros Proibidos de 1581, quando se passou o período da monarquia dual e havia um trânsito muito mais intenso entre a Inquisição Portuguesa e a Inquisição de Castela. Eu não vou ter tempo de detalhar questões sobre esse tratado, como eu tinha pensado, mas eu acho que, de qualquer forma, foi possível traçar uma linha argumentativa, né, focando na carta pastoral que se dirige aos judeus. Portanto, eu sei que meu tempo já está acabando aqui, então eu vou tentar, de alguma forma, amarrar uma conclusão, né? Mobilizando essa tópica do engano, né, o Gaspar de Leão marcava
a sua prelatura, que era a do primeiro arcebispo de Goa, como convidativa, como mais responsável pelo cuidado e pela condução de todos os grupos no território que estavam sob a sua jurisdição, né? E se dirigia, né, aos que perseveravam em crenças antigas, né, com palavras que atraíam pela estratégia do ensino, da iluminação, e assim ele, ao mesmo tempo, reforçava a sua autoridade como bispo, como aquele a quem cabia a condução pedagógica, ou seja, ele tangenciava a vigilância inquisitorial, né, que era a instituição recém-instalada ali, né, e convidava à integração, né, ao ensino que não era infamante, né? E, portanto, assim, ele podia guiar as suas ovelhas, né, ofertando a elas o conhecimento que lhes faltava, exercendo a função de líder que conduz à salvação, né, em oposição aos falsos líderes, os rabis. Bom, então, depois de um começo um pouco conturbado, né, marcado por conflitos com a Companhia de Jesus, o arcebispo sublinhava a sua autoridade em meio às demais instituições responsáveis pela expansão e pela perseverança na ortodoxia católica. Ou seja, ele registrava pela palavra impressa que cabia a ele, Gaspar de Leão, né, desenganar pela via da iluminação aqueles que eram considerados perturbadores da fé na Ásia Portuguesa, diminuindo o labor inquisitorial, né, sobre os sempre suspeitos cristãos novos. Bom, então eu concluo aqui, né, acho que eu ultrapassei só um pouquinho o tempo que nós estabelecemos, mas acho que deu para entender meu português, talvez. Sí, gracias, Juliana. Amigos, amigas, tenemos pues que la India para este periodo contrasta con la actualidad, ¿no? Que es una unidad política. La India tiene varias entidades políticas, pero todas estas son musulmanas en su mayoría, musulmanas, pero la mayoría de la población es hindú. Entonces la India, que llega a Portugal, que llega a la iglesia, una élite política musulmana y élites locales hinduistas. El hinduismo es una religión, pero a diferencia del cristianismo tiene muchas variantes, ¿no? Ahora, bien, tenemos pues que en la costa occidental se ubican los portugueses. Goa termina siendo portuguesa hasta el siglo XX. Goa es una posesión portuguesa hasta 1961. Pero al mismo tiempo, Goa presenta, a pesar de la presencia cristiana, arquitectura hindú. Tenemos pues que en Ponda es una locación a 30 kilómetros de Vasco da Gama. Goa es el territorio. Dentro de Goa, la ciudad es Vasco da Gama. Ahora, cerca de Vasco da Gama, 30, 35 kilómetros está Ponda. En Ponda tú encuentras templos hinduistas y templos cristianos. Entonces, en el día de hoy, el 25% de la población de Goa, entendido que es un estado, cuya capital es Vasco da Gama, 25% son cristianos. Más de la mitad son hinduistas en sus distintas variantes y menos del 10% son musulmanes. En este periodo que tratamos, ¿no? Siglo XVI mayormente, la gran entidad política es el Imperio Mogol, pero su capital Delhi está casi 2.000 kilómetros de Goa, ¿no? Las entidades políticas más cercanas son sultanatos. Por ejemplo, hoy día se llama Mumbai, pero originalmente se llamaba Bombay, era una sede también portuguesa, está al norte de Goa, está a 500 kilómetros. En el caso muy cercano a Goa, está pues un sultanato que es el sultanato de Bijapur.
Bijapur se ubica al este de Goa, 500, 300 kilómetros está la capital, es un poder musulmán, pero los musulmanes conviven con los hinduistas. Entonces, la idea que tenemos del cristianismo occidental y del islam medio oriental es que son dos religiones justamente muy celosas, que la comunidad sea cristiana y que la comunidad sea musulmana, ¿no? Pero tanto el cristianismo como el islam aprendieron en la India a convivir, ¿no? Ese es algo, una experiencia cristiana muy llamativa, pero no actual, ¿no? Sino desde que se establecen, ¿no? Eh, Juliana, tenemos que Salamanca no es extraña a San Marcos, porque la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos tiene pues como referente Salamanca, ¿no? Esta universidad española, ¿no? Luego, los franciscanos están en México, fundan un colegio muy famoso, ¿no? Para indígenas nobles y también tienen una gran labor evangelizadora aquí en Perú, ¿no? Entonces, la evangelización franciscana es una experiencia previa, ¿no? A la evangelización jesuita, que es muy conocida la presencia jesuita en todo el mundo y en Goa, por supuesto. La imprenta que mencionas, aquí en Lima hay una imprenta de fin del siglo XVI cuyos textos están vinculados a la evangelización, como lo mencionas en Goa, ¿no? Entonces tenemos que el mundo ibérico, portugués y español, Portugal y España, como sabemos, tuvieron una unidad, la llamada Unión Ibérica, fin del siglo XVI, eh, permiten, ¿no? A los miembros, a las élites laicas o religiosas de este mundo ibérico extenderse desde la lejana China hasta América y permite, ¿no? A los estudiosos, especialistas contemporáneos contrastar, ¿no? Esta experiencia asiática y americana hecha por instituciones semejantes, ¿no? Franciscanos, jesuitas, iglesia y estados ibéricos, ¿no? Lo cual es extraordinario, ¿no? Pensando hoy día el siglo XX-XXI que están tan divididos, que son estados nacionales, ¿no? Tienen lo local más enfatizado hoy en día, siglo XX-XXI, ¿no? A diferencia del siglo XVI, que eran parte de, ¿no? De este vasto imperio, ¿no? Claro, sometidos a formas de trabajo terribles, ¿no? Desde la esclavitud, entre otras, ¿no? Bien, en el caso de Goa propiamente vemos el Kokani, ¿no? Que es el idioma local, el Kokani, que sale en la costa occidental y la evangelización cristiana romana tiene presente, ¿no? El manejo y el dominio de los idiomas locales, ¿no? Para tener éxito, ¿no? Aquí en América vemos, pues, ¿no? Que los religiosos aprenden los idiomas, ¿no? De las poblaciones originarias. Incluso tenemos textos publicados en estos idiomas buscando evangelizar a la población. Y en el caso de Goa, en el caso del Ocani, del portugués, ¿cómo se da esta relación entre la lengua originaria y el portugués que quiere, ¿no? Evangelizar? Tem várias coisas interessantes, né, dos comentários para a gente pensar. A primeira, né, voltando lá ao início de sua fala, é a questão do Islã como entidade política dominante, né, na Índia. Hoje existe, inclusive, um movimento nacionalista, né, muito forte que tenta rivalizar, de alguma forma, né, essas identidades islâmica e hindu. Né? Uma espécie de olhar para o passado que busca, de alguma forma, moldar, né,
possibilidades de construção política e de agrupamento, e, no entanto, trata-se de um movimento que resulta em disputas violentas, né, dentro desse território, e que tenta, de alguma forma, enaltecer, né, essa presença, né, essa sobrevivência do que seria o hinduísmo ainda hoje, né, em disputa com uma sobrevivência do Islã que, enfim, já foi, de certa forma, a presença política mais forte no subcontinente indiano, né? E é interessante ver que tanto uma historiografia quanto o movimento nacionalista hindu hoje mexem nesse passado, olhando, por exemplo, para a Inquisição como objeto, né? Durante muito tempo se pensou a Inquisição como muito vinculada, o estabelecimento da Inquisição em Goa como muito vinculado necessariamente à coibição das práticas criptojudaizantes, né? Enquanto o criptoislamismo era completamente deixado de lado, né? E não se atentava também ao fato de que já havia um incômodo com as práticas remanescentes do hinduísmo naquele território já desde muito cedo, desde a década de 1540, 1560, né? Ocasionando também no estabelecimento do tribunal. Mas também em termos políticos, isso foi muito... A gente pode observar esse movimento, né, de avanço do Islã desde muito cedo. Por exemplo, o terceiro tratado de Gaspar de Leão, né, que é o que fala de uma profecia de um Dom Sebastião que reinaria sobre todo o mundo, é justamente para decretar o fim do Islã, né? Ele seria vitorioso nas guerras contra o Islã, criando um mundo totalmente cristão, e isso vem muito no ensejo do xadrez político dentro do subcontinente indiano naquele momento, né? No início ali, em meados da década de 60, mais ou menos, uma articulação entre os sultanatos muçulmanos derrotou o grande império de Vijayanagar, que era um império hindu, ali que ocupava o sul do subcontinente indiano. Tem até essa... mas acho que eu já parei a apresentação, né? Mas eu tinha até colocado isso num mapinha, né? Mas esse império ocupava a parte sul do subcontinente indiano. E depois de vencerem o Império Hindu, esses sultanatos muçulmanos tentaram se voltar justamente contra os domínios portugueses em Goa e nos arredores, e os portugueses conseguem manter a posição deles diante dessa guerra contra os sultanatos islâmicos, né, e é o que resulta aí na grande esperança de Dom Sebastião como rei sobre todo o orbe, imperador de todo o orbe, né, um orbe cristão. E aí dá para a gente pensar em um link também com a questão franciscana, porque Gaspar de Leão escreveu essa parte do tratado dele quando ele estava recolhido com franciscanos. E, enfim, quando nós observamos a tradição escrita franciscana, tem muito de uma herança mística, de teorias milenaristas, né, que vem muito
da importância de Joaquim de Fiore dentro da ordem franciscana, né? E Gaspar de Leão estava recolhido com os franciscanos quando ele produz, né, a sua teoria milenarista sobre como o mundo chegaria aí à idade do Espírito Santo, né, para usar as ideias de Fiore. Então, isso também destaca a importância dos franciscanos nessa região, né, que foram os primeiros a chegar, né, os jesuítas chegam depois, né, primeiro foram os franciscanos, depois os dominicanos e só depois os jesuítas. E aí eles acabaram ganhando algum destaque aqui na minha apresentação, porque Gaspar de Leão entra diretamente em conflito com eles, né? Mas eu acho também que isso é muito indicativo de que os jesuítas também ganham importância porque incorporam esse projeto da coroa de avançar em termos numéricos com o projeto de construção de uma cristandade, mesmo que de forma questionável, no mínimo, né? Os relatos aos quais eu tive acesso, né, que eu trabalhei, são de episódios de violência, né, de não cristãos sendo levados à ponta de lança para se batizarem. Então, ainda que seja polarizar, estereotipar um pouco, né, é possível pensar em modelos de evangelização que também eram diferentes, embora, como a própria Angela Barreto Xavier analisou em A Invenção de Goa, eram modelos altamente intercambiáveis, né. Jesuítas utilizavam estratégias que eram caracteristicamente franciscanas, franciscanos muitas vezes se utilizavam de estratégias que eram caracteristicamente jesuíticas, né, em constante adaptação para atingir os seus objetivos. Mas acho, então, que a gente pode considerar que os franciscanos tiveram uma atuação primária em basicamente todos os territórios do Império, né? Porque tanto em Goa quanto na América Portuguesa, para o caso português, os franciscanos são os pioneiros, e também para a América Hispânica, né? Ou seja, é uma ordem com uma atuação que talvez seja menos explorada, porque os jesuítas tinham a política do registro e da comunicação de forma mais intensa, como a política de funcionamento da própria ordem, né? E aí, nesse sentido, diferem um pouco dos franciscanos, que talvez tenham deixado menos registros escritos, e por isso nós, historiadores, acabamos estudando um pouco menos, né? Mas isso não significa nada em termos de pioneirismo e de importância na atuação. E a questão da imprensa também, ela faz bastante sentido ser pensada em termos desses escritos religiosos, né? Alguns historiadores defendem também que antes, né, dessa prensa de Enden e de Quinquênio ter chegado a Goa e ter produzido alguns tratados, os jesuítas já teriam impresso uma gramática, inclusive uma gramática e um dicionário de Konkani, né, que era a língua falada em Goa, mas são impressos que de alguma forma inauguram a ideia do registro
religioso e gramatical europeu nesses espaços. A atuação, né, desses sujeitos, a gente pode pensar neles como intermediários, né, talvez, digamos assim, como aqueles que fizeram registros importantes no sentido de possibilitar a comunicação entre língua de entrada e língua de saída, né? Português com cani, para o caso de Goa. É claro que também esse é um processo que leva tempo, né? Os tratados de Gaspar de Leão foram impressos em português. Quem era capaz de ler esses tratados, né? Qual era a possibilidade de circulação daquilo que estava sendo trazido à luz por essas prensas recém-instaladas em Goa? Isso é algo que a gente não consegue mapear também. Charles Boxer chegou a fazer alguns levantamentos, né, e conseguiu recuperar um pouco desses impressos mais antigos, que ainda puderam ser localizados em bibliotecas, em arquivos, né? Mas é pouco para a gente ter uma noção do quanto isso efetivamente circulava, né? Mas é claro que o idioma era uma barreira, né? Boa parte da população falava com cani e apenas com cani, né? Não se comunicava em português, não lia em português, né? Então, até que ponto isso alcançava, né, essas parcelas da população que Gaspar de Leão, teoricamente, pretendia alcançar, né? E aí, claro, é necessário pensar nos impressos também como uma marca do episcopado que ele desejava construir e como uma forma de ascensão dentro da carreira eclesiástica. Acho que eu consegui comentar tudo que eu queria, pelo menos por enquanto. Gracias, Juliana. Lady, ¿me escuchas? Lady. Sí, profesor, buenos días. Buenos días a todos. ¿Puedes compartir tu comentario, tu pregunta, por favor? Sí, muy buenos días, profesora. Buenos días. Juliana, tendría una pregunta para usted, más que nada con respecto a cómo ha sido su desarrollo, ¿no? En términos de investigación. ¿Cómo usted se llega a vincular con un tema de Portugal en la India desde su territorio, desde Brasil? ¿Cómo es que pasa este hecho? Posso responder direto? Bom, falando um pouco sobre minha trajetória acadêmica, né? Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu comecei com um tema um tanto diferente, mas já dentro da história religiosa e já pensando Inquisição. Eu comecei a estudar algumas denúncias de feitiçaria que foram feitas à visitação inquisitorial ao arcebispado de Braga, ou seja, norte de Portugal, em 1565. A partir daí, eu comecei a explorar esse período e especificamente o arcebispado de Braga, e aí eu conheci a figura de Bartolomeu dos Mártires, que foi arcebispo de Braga de 1559 a 1581, 82, a partir daí eu comecei a mergulhar em questões teológicas, em pensar a trajetória dele como bispo e o quanto ele conversava ou não em termos de atuação e de colaboração com o Tribunal do Santo Ofício português. E aí eu comecei a descobrir que Bartolomeu dos Mártires tinha uma posição um tanto questionadora, talvez, muito porque queria preservar a sua própria autoridade como arcebispo.
né? E aí eu descobri que ele participou do Concílio de Trento, que ele escreveu vários tratados, que ele publicou muita coisa, e que tudo girava em torno dessa ideia do bispo pastor de almas, que vence pelo convencimento, e que dribla a Inquisição em diversos momentos, né? E isso muito porque a Inquisição toma jurisdição dos bispos de uma certa forma. Então, eu comecei a trabalhar com Bartolomeu dos Mártires. E aí, enfim, eu fiz a minha tese de doutorado sobre isso, e aí depois da conclusão eu fui querendo expandir e pensar com quem ele dialogava. E aí eu cheguei a Gaspar de Leão, que, enfim, assumiu o arcebispado da Índia, mas que enfim, dialogava com Bartolomeu dos Mártires em termos das ideias propagadas e da postura como arcebispo. Então, eu tentei caminhar em termos de espaço, mas em termos de assunto, digamos assim, eu fiquei mais ou menos assim no mesmo argumento. Mas foi assim que eu cheguei à Goa. Juliana, hay una activa historiografía de la India en lengua inglesa y vinculada con las universidades anglosajonas, inglesas y norteamericanas, ¿no? ¿Cómo te vinculas desde tu estudio con esta historiografía, con estos estudios? Pelo que eu observo mais, a historiografia que pensa mais a Índia portuguesa é mais a própria historiografia portuguesa e, hoje em dia, a brasileira. A historiografia inglesa e americana tende a olhar um pouco mais para outros espaços. Então, o que eu tomo dessas historiografias? Em primeiro lugar, algumas perspectivas teóricas. Acho que nas últimas décadas propostas e agendas muito importantes, como a ideia de histórias conectadas, né, de reorientar o nosso olhar para o espaço asiático, isso mudou, acho que bastante a nossa perspectiva historiográfica, né, em termos de não compartimentalizar tanto os nossos estudos. Eu busco sempre olhar para o meu objeto de uma forma que me possibilite pensar como aquele recorte é perenemente modificado por tudo que acontece em outras partes do globo naquele momento, né? Então, obviamente, perspectivas como a do Subramanian são muito importantes, né? Embora, assim, ele publica em diversos idiomas, né? Mas lemos bastante Subramanian em inglês. Mas acho que isso ainda é mais vinculado a uma perspectiva que eu nem sei se eu caracterizaria como norte-americana ou como europeia, mas acho que é um dos maiores nomes, né, quando nós pensamos em Índia portuguesa, né, não dá para descartar, obviamente, é um trabalho absolutamente fundamental, mas muito do que se produz sobre Goa é em português, no geral. Há trabalhos também que chegam para a gente em língua inglesa, que são os trabalhos da professora Inês Upanov, que são absolutamente fundamentais também para pensar esse território e a questão do proselitismo religioso na Índia. Algumas publicações
também do professor Jorge Flores, né, que pensou a relação entre o Império Mogol e o Império Português na Ásia, mas eu ainda vejo, infelizmente, não é uma separação, mas eu acho que a produção acaba ficando um pouco nichada, talvez, né? Interessa-se mais pelas partes portuguesas do Império Asiático, uma produção que está voltada para a língua portuguesa e que produz em português, ou pelo menos pensa a partir do português. Eu observo mais a historiografia de língua inglesa voltada para outras regiões do subcontinente indiano. Então, eu acho que ainda falta a gente pensar em um diálogo mais sólido. Juliana, ¿puedes ver una pregunta? No chat, né? Essa questão é bem interessante. A partir, né, como eu disse, a partir de 1540, houve um esforço do Império Português em destruir todos os símbolos, locais de culto, todo o aparato, né? É o que se chama de pagodes, né? O pagode pode ser tanto o local, o templo, né, do rito, ou imagens. Então, muito do que havia naquele momento foi destruído, mas tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode observar mesmo nas construções cristãs católicas. Tem eu posso colocar aqui no chat. Tem um artigo da Inês Upanov, que foi publicado em uma coletânea chamada Cultural Mobility, a Manifesto. O nome do artigo é esse que eu estou colocando aqui. Eu não coloquei o nome da autora, peraí. Ela trabalha justamente essa questão da iconografia presente dentro das igrejas católicas, porque em alguns lugares foram preservadas imagens que são muito características do culto que nós hoje chamamos de hindu, né? Então, ainda que a gente não encontre tanto imagens do panteão hindu diretamente, né? Tem uma igreja dentro da qual há imagens de seres míticos que são metade mulher, metade sereia, e que eram, de alguma forma, consideradas demônios dentro da cultura hindu, né? E isso foi preservado dentro da arquitetura católica como uma forma de lembrar aos cristãos que viviam ali, né, das tentações, né, do mundo terreno altamente corruptível. Então, existe esse uso, né, esse intercâmbio entre credos e ritos distintos. Então, é possível achar alguns pontos de contato, né? Mas muita coisa acabou sendo destruída, né? Ainda há algo preservado, né, em Goa, mas, no geral, tem-se muito pouco.
Juliana, la historiografía portuguesa es muy dinámica. Tenemos que en el seminario Francisco Bettencourt está en el King College, estuvo en el seminario y compartió el tema del mundo portugués para el siglo XVII y el mundo contemporáneo. Entonces, en el ámbito de la historiografía portuguesa, ¿cómo ves el desarrollo del estudio de la evangelización, ¿no? Tanto en China como en la India, de franciscanos y jesuítas, ¿no? Eu acho que é campo bem fértil. E eu acho que é um campo também muito aberto ao diálogo, especialmente ao diálogo conosco do Brasil. Há muitos historiadores que trabalham com a questão religiosa em Portugal, né? Historiadores fantásticos, né? O Francisco Bittencourt trabalhou com Inquisição, trabalhou com feitiçaria, o professor José Pedro Paiva, também da Universidade de Coimbra, né, que é um professor que forma muita gente, né? Então tem muitas dissertações e muitas teses sendo produzidas sobre questões relacionadas a bispos, Inquisição, missionários, a colaboração entre essas distintas instituições. A professora Ângela Xavier tem uma produção portuguesa muito boa sobre o assunto, realmente de muita qualidade, e que estabelece um diálogo muito aberto, né, com outras historiografias. Por exemplo, na Bahia, meus outros colegas de área também se dedicam a pensar história religiosa, né, o que permite que a gente organize um diálogo com outras instituições. Mas eu realmente vejo Portugal como um polo muito importante. E aí, é claro, existe também um ponto que é a própria facilidade de acesso à documentação, aos arquivos, né? É claro que tudo isso foi muito facilitado pela dinâmica de acesso online a muitas coisas, mas ainda tem muito que não está digitalizado. No geral, esse material que não está digitalizado são coisas que a gente não sabe exatamente o que são, né? Caixas e caixas e caixas de documentos que não estão exploradas e, portanto, como se quer conseguir nomear, né, classificar essa documentação para que ela possa começar a ser explorada, né? E tudo isso, para nós daqui, é inacessível, né? Então, quem está em Portugal, obviamente, tem essa facilidade, né? Mas eu também entendo que aqui no Brasil, como nós temos uma malha universitária muito grande, né? Nós temos muitas instituições. Recentemente houve não tão recentemente, mas razoavelmente recentemente, houve uma expansão para o interior muito intensa, né? Então, além de haver várias instituições com pesquisadores posicionados, pesquisando, nós temos também muitos programas de pós-graduação, né, em que se produz dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre o tema, né, em uma quantidade bem alta, né? E aí há vários centros, né? Aqui na Bahia temos, né, o nosso núcleo na UFBA. Na Universidade Federal de Pernambuco também tem um núcleo que se dedica a pensar questões de fé com relação à problemática do estabelecimento do poder, dos impérios ibéricos. Obviamente, na região do eixo
Sul, Sudeste também, há muitos pesquisadores na Universidade Federal Fluminense, há vários, né? Na Unifesp temos o professor Bruno Feitler, na USP também, obviamente, embora já aposentada, a professora Laura de Mello Souza, que é uma referência incontornável. Então, para além dos pesquisadores já consolidados, né, essa rede ela vai se abrindo para novos nomes e novas pesquisas e novos interesses, e a ponte entre Brasil e Portugal, e Espanha também, né, eu diria, ela é muito intensa, especialmente para se pensar a questão do Império Asiático. Eu acho que, como eu falei, com essas novas perspectivas, né, a ideia de histórias conectadas, de história global, o eixo asiático passou a ser mais explorado nos últimos anos, né? Acho que nas décadas anteriores, pelo menos até 2000 e pouquinho, a gente se interessava muito mais por temas mais brasileiros, digamos assim, né? Porque, obviamente, também nós temos a oportunidade de pesquisar uma paisagem cultural e religiosa muito rica, completamente multifacetada, né, que nos apresenta possibilidades de pesquisa, possíveis objetos, casos interessantíssimos, né? Então, acho que durante muito tempo a gente esteve muito focado nisso, e agora eu acho que a historiografia brasileira tem se aberto mais, né, a essas pesquisas. E aí temos professor Bruno Feitler na Unifesp, né, tem a professora Patrícia de Faria na Universidade Rural, a professora Célia Cristina, que foi uma das primeiras a estudar Goa aqui no Brasil, né, ela foi, de certa forma, pioneira, né, nesse assunto. Então, eu acho que as coisas elas vão caminhando, e acho que tem caminhado em maior velocidade nas últimas décadas. Juliana, en el caso de tu universidad, la Universidad Federal de Bahías, ¿cuándo es la aplicación al posgrado? Tú eres parte de la Facultad de Letras. ¿Qué posgrados podemos encontrar en tu Facultad de Letras? Eu não compreendi muito bem a pergunta. Sí, tú estás en la Facultad de Letras de Bahía. Não, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que inclui os departamentos de História, Ciências Sociais, que é desmembrado em Sociologia, Ciência Política e Antropologia, Ciência Política, Filosofia, né? No nosso campus, né, na nossa faculdade, são esses cursos. Letras, ela fica em um outro campus, mas nós temos bastante diálogo com os professores desses outros cursos também. La idea sería, en tu facultad, ¿qué posgrados presenta? ¿Cuándo es la aplicación para los posgrados? Para doutorado, é isso? Quando abre o edital? Maestría, doctorado en tu facultad, ¿y cuándo es la aplicación? Certo. Nós temos uma convocatória anual regular, aberta, né? Que geralmente acontece ali para fins de julho, início de setembro, sai o edital. Né? Eu posso compartilhar com você, mandar por e-mail, né, para o seu contato, ou por WhatsApp, enfim. O edital acho que está sendo finalizado nesse exato momento, e deve ser divulgado até o final do mês. E aí a seleção acontece ao longo de setembro, outubro, novembro, né? Geralmente são 3 etapas, né? Um projeto de pesquisa, isso eu digo para
para o programa de pós-graduação em História, né? Um projeto de pesquisa, depois uma entrevista que gira em torno deste projeto de pesquisa apresentado, e para o mestrado, uma prova escrita. Para o doutorado, geralmente é uma análise de alguma peça escrita pela pessoa que se candidata, pode ser um artigo, um trabalho final de disciplina, geralmente acontece em 3 etapas, né? Mas o projeto e a entrevista acontece para os 2. Além disso, né, ocasionalmente, nós temos também editais para a mobilidade estudantil, né? Tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. E aí esses editais são esporádicos, eles dependem um pouco das políticas internas da faculdade, né? Não é nem só do próprio programa, porque geralmente nós lançamos os editais dentro dos editais guarda-chuva da universidade. Então, existe a possibilidade do edital de intercâmbio, especificamente, né? E existem também algumas vagas reservadas, se não me engano, para estudantes de mobilidade eu não tenho certeza sobre isso, mas eu tenho uma vaga lembrança de que talvez isso possa ser contemplado, né, nos editais regulares. Então, nós temos políticas específicas para recebimento de candidatos estrangeiros, né, e tem o procedimento normal, regular, né, de entrada no programa de pós-graduação. Juliana, para que alumnos de posgrado o pregrado puedan realizar una visita de investigación en tu universidad, ¿qué mes del año recomiendas donde se concentra la actividad académica? Entre março e início de junho, ou depois, entre meados de agosto até início de dezembro. Acho que as atividades se concentram nesses 2 períodos, né? Nós temos férias até relativamente longas no meio do ano, né? Que se iniciam ainda no final de junho, porque na Bahia é muito forte a comemoração do São João, né, no dia 24, tem um movimento intenso para o interior do estado, né? Então a instituição em si fica um pouco esvaziada, e aí já é fim de semestre letivo. Então, para quem quiser acompanhar atividades acadêmicas na Bahia, eu aconselharia entre início de março, que é o início do semestre, até meados de junho, e depois meados de agosto até início de dezembro, quando as atividades ocorrem, assim, com mais frequência. Pueden ver en el chat link de la universidad. Eu posso colocar também aqui o link do programa de pós-graduação em História, e aí nesta página são divulgados editais, possibilidades de intercâmbio, né, para quem tiver interesse em passar um tempo conosco. Sí, el doctor Espinosa comparte una interrogante en el caso de Brasil o Portugal, ¿no? Bom, vamos lá. Quando nós pensamos em história religiosa, tem muitos temas, né, uma infinidade de questões. É claro que falar do século XVI
é sempre mais difícil do que dos séculos 17 e 18, para os quais há mais registros, né? Inclusive, eu mesma vou me mover um pouco do 16 para o 18, né, no meu próximo tema de pesquisa. Mas, para o 16, né, no que nós podemos pensar? Primeira coisa, arquivos dos tribunais inquisitoriais. O da Inquisição Portuguesa tem muita coisa online. Muita. Né? O Santo Ofício Português dividido basicamente em 3 tribunais no Reino e mais o de Goa fora. O Tribunal de Lisboa está praticamente todo digitalizado, toda a documentação, né? Então, é possível explorar essa documentação de casa, né? Para além disso, né, quando nós pensamos, por exemplo, na documentação eclesiástica, né, das redes paroquiais, locais, do clero regular, tem muita coisa nos arquivos distritais, isso ainda estou falando de Portugal, né? Muita coisa nos arquivos distritais. Eles conservam documentos da igreja, correspondência, né? Esses registros geralmente estão nos arquivos distritais. Outra possibilidade também, que eu tenho explorado bastante, né, é o arquivo histórico ultramarino, esse já num período um pouquinho mais para frente, né, que tem bastante coisa, obviamente, muita coisa para quem quer pesquisar a Índia, né, no arquivo histórico ultramarino é onde se vai encontrar muito da relação entre Portugal e Goa. Outra coisa que eu utilizei muito na minha pesquisa foram, além da documentação do Santo Ofício, além dos arquivos distritais, eu trabalhei muito com documentação dos arquivos romanos, né, do Vaticano. Então, eu trabalhei no Arquivo Secreto Vaticano, que não tem um acesso tão difícil assim, né? Eu acho que existe uma mítica em torno, né, da ideia do secreto. Ele nem é mais chamado secreto, né? Agora é arquivo apostólico. Tem bastante coisa lá para quem quer pensar concílios, processos de beatificação e de canonização, tudo relacionado às congregações da Cúria Romana, né? O arquivo apostólico disponibiliza. Tem também o próprio arquivo do que foi a Inquisição Italiana, né, que hoje é a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Então, assim, estou tentando trazer de forma mapeada, né? Na Itália também, arquivos distritais e os arquivos dos cabidos também tem bastante coisa. Além disso, nós temos muitas coisas publicadas, né? Tratados, e aí tratados escritos com os mais diversos objetivos, né? Como os que eu utilizei, por exemplo, para cá, né? Tratados pastorais, tratados escritos por eclesiásticos, sumas teológicas, espelhos, compêndios de doutrina, né? Existe uma infinidade de material impresso que a gente consegue encontrar. E aí existem vários acervos virtuais, digamos assim, em que nós podemos encontrar esses documentos. Então, por exemplo, da Biblioteca Nacional de Portugal tem bastante coisa, Biblioteca Cervantes, Archive também tem bastante coisa hoje em dia. Tem muitas possibilidades de achar essa documentação online. Aí também entram crônicas, memórias, nesse sentido também muita coisa produzida pelas ordens religiosas, né? Ou seja, memórias e crônicas de franciscanos, existem várias, né? Não é difícil achar. Documentação jesuítica, né? Essas cartas que eu mencionei,
muitas delas foram compiladas e digitalizadas, e aí, como eu mencionei anteriormente, né, nós estamos falando de uma ordem que gostava muito de se comunicar, né, como uma política interna, mas principalmente divulgou isso, né, porque eu entendo que é também uma política jesuítica, que muitos historiadores trabalhem com a sua documentação, né, difundir para se fazer presente na memória. Então, muitos e muitos volumes de cartas trocadas dentro da Companhia de Jesus, ou entre alguém da Companhia de Jesus e, enfim, membros da Cúria Romana, reis, vice-reis, etc., né, todo tipo de comunicação ali. E aí isso é separado em grandes coleções por eixo geográfico, né, tem os volumes específicos de América, tem os volumes específicos de Ásia, que são a Documenta Índica, tem também a Monumenta Africana, né? Então, tudo isso online já nos possibilita explorar, né, e realizar alguns estudos. É claro que nem sempre a gente vai estar completamente coberto, né? Aqui no Brasil, especificamente, nós temos uma quantidade bem menor de material, né? Tem algumas igrejas, bem poucas, né? Alguns mosteiros, né, ou conventos específicos que guardam em um acervo a sua documentação, mas isso é um pouco volume e não de tão fácil acesso, infelizmente. Temos também algumas coisas na Biblioteca Nacional, né, que fica no Rio de Janeiro. Essa biblioteca tem material disponibilizado online também, né? Tem também a Biblioteca Brasiliana, que é uma biblioteca que fica sediada na Universidade de São Paulo. Ela tem também um acervo online com algumas coisas. Enfim, acho que não nos faltam possibilidades, pelo menos para começar a explorar, né, esse campo, quem tem interesse nisso. É claro que não necessariamente a ideia que a gente tem em mente ou o objeto que nós pensamos inicialmente em analisar, ele vai ser contemplado aí por um grande acervo documental, né? Muitas vezes nós, historiadores, nos deparamos com esse problema, é normal, acontece, né? E aí a gente precisa recalcular a rota. Mas existem muitas possibilidades para a gente recortar um objeto, né, e levantar questões a partir de fontes que estão disponíveis daqui, né, de dentro de casa. É só acessar online. Juliana, hay otra consulta en el chat. Achei. Se eu já usei inteligência artificial, ainda não aderi. Admito que eu lutei um pouco contra, agora eu estou com a cabeça um pouco mais aberta a fazer uso disso. Uma coisa que eu acho que pode ajudar bastante são as ferramentas para leitura de manuscritos, que ainda estão, muitas delas, sendo treinadas, né? A gente tem que treinar a inteligência artificial, mas eu acho que quando isso estiver efetivamente pronto para ser usado, assim,
com segurança, vai ser uma ferramenta de enorme auxílio para quem trabalha com a época moderna. Enfim, muitos alunos desistem porque não querem ter que lidar com documentação manuscrita. Então, eu acho que isso vai ser um avanço, mas eu admito que eu não experimentei. Eu ainda estou no modo mecânico e visual e leio tudo, né, sem o auxílio da inteligência artificial. Uma coisa para a qual eu tenho pensado em usar mais a inteligência artificial é na construção de grandes tabelas e bases de dados. Eu comecei a trabalhar agora com uma documentação que é muito volumosa, e eu tenho pensado em como organizar esses dados. E aí eu acho que a inteligência artificial pode me ajudar bastante, mas eu ainda não consegui levar isso à frente. Eu acho que eu tenho mais me deparado com a inteligência artificial mais como professora, como docente. Tento, de alguma forma, utilizar em sala de aula para poder, talvez, pensar a minha atividade como docente, mas preciso também estar atenta na hora da avaliação dos trabalhos de final de curso, né, que muitas vezes são produzidos total ou parcialmente por inteligência artificial, e isso eu acho que tem sido uma questão a ser debatida, e eu tenho tentado driblar e enfrentar de outras formas, mas utilizado na minha pesquisa ainda não. Bien, muchas gracias, Juliana. Amigos y amigas, estamos en el escenario Universidad de Desarrollo con la Universidad Federal de Bahía, con la doctora Juliana Torres Rodríguez Pereira, y un estudio sobre la evangelización temprana que conecta Portugal, India, el mundo portugués, el mundo ibérico en el siglo XVI, ¿no? En una temprana experiencia de globalización religiosa. Por favor, enciendan sus cámaras para tomar una captura de la sesión.